O caso de Adelaide, Austrália, a casa na floresta. Meu nome é Thompson e vivi em Adelaide, na Austrália, durante toda a minha vida. Sempre fui uma pessoa cética, mas há alguns anos, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que acreditava. Eu e meu marido, Jack, nos mudamos para uma casa antiga em uma área isolada na periferia da cidade, cercada por uma densa floresta. Era uma casa grande e bonita, construída no início do século XX, mas estava abandonada há anos. Desde o momento em que entramos na casa, sentimos algo estranho. Jack, sempre calmo e racional, começou a ter pesadelos horríveis. Ele acordava no meio da noite suando e gritando. Eu também comecei a ouvir coisas. Passos no corredor, portas rangendo, sussurros em um idioma que não conseguia entender. Uma noite, enquanto eu estava sozinha em casa, ouvi uma risada que parecia vir do porão. Quando desci para verificar, encontrei todas as luzes apagadas e uma figura escura no canto do quarto. Não consegui me mover. Fiquei congelada de medo enquanto a figura lentamente desaparecia. Depois daquela noite, as coisas só pioraram. Jack começou a falar em voz alta com alguém que eu não conseguia ver. Ele dizia que ela estava nos observando. A pressão na casa era palpável, como se algo maligno estivesse nos cercando, esperando. Uma noite, quando a tormenta se abateu sobre a casa, Jack desapareceu. Eu procurei por ele em toda a casa, mas só encontrei uma palavra gravada no espelho do banheiro: saia. Fugi daquela casa na manhã seguinte e nunca mais voltei. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Jack. O caso de Kyoto, Japão. O espírito da garota no poço. Meu nome é Akiko Tanaka e cresci em uma pequena vila nos arredores de Kyoto, Japão. Minha infância foi tranquila até um verão, quando eu tinha 12 anos. Havia uma lenda antiga na nossa vila sobre uma jovem chamada Yuki, que morreu tragicamente após cair em um poço. Acreditava-se que seu espírito ainda assombrava a área. Como toda criança, eu não acreditava nessas histórias, até o dia em que decidi explorar o poço com meus amigos. Era uma tarde quente e sem nuvens. Chegamos ao poço, que estava coberto por uma tampa de pedra. A curiosidade infantil me levou a remover a tampa e olhar para dentro. Foi quando vi algo que me atormenta até hoje. Uma figura pálida e sem vida. Os olhos vazios, me olhando fixamente do fundo do poço. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Meus amigos correram quando perceberam que algo estava errado, mas eu não conseguia me mover. O espírito de Yuki subiu lentamente, flutuando em minha direção, enquanto sussurrava meu nome. De alguma forma consegui fugir, mas desde aquele dia, Yuki começou a aparecer nos meus sonhos, cada vez mais próxima, até que sua mão gélida tocou meu rosto. Não demorou muito para que eu começasse a vê-la também durante o dia, em reflexos de janelas e espelhos, sempre mais perto, sempre me observando. Meus pais notaram que algo estava errado, mas como poderiam acreditar que o espírito de uma garota morta estava me assombrando? Em uma última tentativa de fugir, nos mudamos para Tóquio, mas mesmo lá, Yuki continuava a me seguir. Há anos vivo com o medo constante de que um dia ela finalmente me leve para o fundo do poço. O caso de Edimburgo, Escócia. O homem do cemitério. Sou Fiona MacLeod, uma jornalista de 32 anos, moradora de Edimburgo, Escócia. Meu trabalho sempre me levou a explorar lugares sombrios, mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei no cemitério de Greyfriars. Eu estava investigando histórias sobre o poltergeist de George Mackenzie, um infame perseguidor de Covenanter, que morreu no século XVII. Dizem que seu espírito atormenta o cemitério até hoje. Em uma noite fria de outono, decidi visitar o cemitério sozinha, determinada a descobrir a verdade. Enquanto caminhava entre os túmulos, uma sensação de opressão começou a pesar sobre mim. Ouvi passos atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém.
A temperatura caiu subitamente, e no canto dos meus olhos vi a figura de um homem alto, vestido com roupas antigas, me observando de uma distância. Seus olhos eram completamente negros. Ele não tinha sombra. Quando tentei me mover, senti uma força invisível me segurando, como se mãos geladas estivessem agarrando meus tornozelos. O homem começou a se aproximar lentamente e eu pude sentir um cheiro de podridão. Cada passo que ele dava, o peso sobre meus ombros aumentava. Com um esforço descomunal, consegui soltar um grito e, nesse instante, ele desapareceu, deixando apenas uma sensação de vazio e terror profundo. Desde aquela noite, venho sofrendo com terríveis pesadelos e uma constante sensação de estar sendo vigiada. O cemitério, que outrora era um simples local histórico, tornou-se para mim um lugar de puro horror. O caso de Guanajuato, México. A boneca da noite. Meu nome é Lorena Delgado e sou de Guanajuato, México. Quando eu era criança, minha avó me deu uma boneca antiga que havia pertencido à minha bisavó. Ela sempre me dizia para tratar a boneca com respeito, mas nunca explicou o porquê. A boneca tinha uma aparência peculiar, com olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento que eu fazia. Uma noite, quando eu tinha cerca de 10 anos, acordei com um barulho estranho vindo do meu quarto. A boneca, que estava em uma prateleira, agora estava sentada na minha cama, com os olhos fixos em mim. Tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação, mas quando a peguei para colocá-la de volta, senti uma leve resistência, como se algo estivesse segurando-a. Com o coração disparado, joguei a boneca no chão e voltei a dormir. Na manhã seguinte, a boneca estava de volta na prateleira, como se nada tivesse acontecido. Nas noites seguintes, comecei a ouvir sussurros e risos vindos da boneca. Ela se movia sozinha, sempre aparecendo em lugares diferentes, me observando com aqueles olhos de vidro vazios. Um dia, acordei com marcas de arranhões nos braços, como se unhas afiadas tivessem me arranhado. As noites se tornaram insuportáveis, com a sensação constante de que algo malévolo estava dentro da boneca. Desesperada, tentei me livrar dela, jogando-a em um rio próximo. Para meu horror, a boneca reapareceu em meu quarto na manhã seguinte, encharcada e suja, mas com os mesmos olhos penetrantes. Até hoje, não sei como me livrei dela, mas minha vida nunca mais foi a mesma. A sensação de ser observada e a presença daquele objeto maldito ainda me atormentam, mesmo depois de todos esses anos. O caso de Bucareste, Romênia. A sombra na estrada. Eu me chamo Andrei Popescu e sou motorista de táxi em Bucareste, Romênia. Há alguns anos, em uma noite chuvosa, eu estava dirigindo pela estrada DN1, uma rota conhecida por muitos acidentes misteriosos. Recebi um chamado para buscar um passageiro perto de uma área rural deserta, o que já era incomum àquela hora da noite. Ao chegar ao local, vi uma mulher jovem, vestida com um vestido branco encharcado, parada na beira da estrada. Ela estava completamente imóvel, com a cabeça baixa. Abri a porta e perguntei se ela precisava de ajuda. Sem dizer uma palavra, ela entrou no carro e me entregou um pedaço de papel com um endereço. Ao começar a dirigir, tentei puxar conversa, mas ela permaneceu em silêncio absoluto, com o rosto oculto pelo cabelo molhado. A estrada estava deserta e cercada por florestas escuras. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ela não estava mais lá. Assustado, parei o carro imediatamente e me virei. Mas não havia ninguém no banco traseiro. Só o vestido molhado estava ali, dobrado com perfeição. Meu sangue gelou quando ouvi uma respiração suave ao meu lado. Olhei para o banco do passageiro e lá estava ela novamente. Mas agora seu rosto estava pálido, com olhos fundos e escuros. Ela sussurrou algo que não conseguia entender, e então desapareceu, deixando o vestido molhado no banco. Conduzi o táxi até o endereço no papel.
Uma velha casa abandonada, onde soube por moradores locais que décadas atrás, uma jovem morreu em um acidente de carro naquela mesma estrada. Desde então, seu espírito supostamente busca por caronas à noite, levando motoristas à loucura. Nunca mais peguei um passageiro naquela estrada e até hoje evito passar por lá, especialmente em noites de chuva. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!